Boa tarde. 28 de junho. Oi, Carlos, boa tarde. Renê, boa tarde. Esperar só um pouquinho aqui. Opa. Boa tarde. Hoje é o dia do orgulho, era chamado orgulho gay, né? Hoje um dia chamado do orgulho LGBTQIA+. Oi, Hamilton, boa tarde. Eu acho que RC Edinho, tudo bem? Tudo bem, querido? Boa tarde. Eu acho que fobia, né? Esse termo. Ô, Roberto, fobia. Tudo que é fobia não é bom, né? Tudo que é extremo também não é bom. Preconceito não é bom. Essas coisas, né? Que não são boas pra ninguém. E não leva ninguém a nada. E as pessoas são muito preconceituosas ainda. E hoje, como eu disse, é o Dia Internacional, né, do orgulho. Um se chama orgulho gay, depende de cada um, mas agora é o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Eu prefiro chamar o Dia do Orgulho Gay, fica mais fácil. Porque o país tem uma longa história de luta por direitos. E nós temos que respeitar o direito das pessoas. Se quisermos que os nossos sejam respeitados. Eu mesmo tenho meus direitos desrespeitados todos os dias. E não procuro o máximo possível não desrespeitar o direito dos outros. Então, a palavra-chave para mim é visibilidade. Visibilidade. É a palavra-chave que atravessa a história da luta LGBTQIA+, no Brasil. Nem nos momentos mais violentos e autoritários, como a ditadura militar, houve silêncio, covardia e inércia. Oi, Nailton, boa tarde. Eu tenho muitos amigos gays e amigas também. E nunca fui desrespeitado por nenhum deles. Pelo contrário, acho que eles me respeitam muito mais do que os héteros. Pois é. Então, nas tentativas de formar... Só um minutinho aqui, gente. Só um segundo. Tem alguma coisa aqui na câmera. Peraí. Só um segundo. Alguma coisa aqui, só... não sei não. Oi, Carlos. Não sei. Tem alguma coisa na câmera aqui que está me incomodando, mas tudo bem, deixa eu falar. Vamos em frente. Então, nas tentativas de formar encontros nacionais entre 1959 a 1972,
na criação do grupo, o nome do grupo foi Somos, e dos jornais Lampião da Esquina e Chana com Chana, em 1978, no levante de lésbicas de Ferros Bar, em 1983. E na pressão de anos para retirar a homossexualidade do rol de doenças caracterizada até 1985. Houve protagonismo, mobilização e luta. Muitas lutas, sim. Então, com esse histórico, chama a atenção que a principal data de celebração da população LGBT, eu não gosto, eu gosto mais de... Isso sou eu, né? Antes era lésbicas, gays e simpatizantes, né? Ela era chamada assim, mas tudo bem. No país, seja o 28 de junho, que faz referência a uma revolta ocorrida olha a história, viu, gente? Em 1900. Oi, carioca. 1969, na cidade de Nova York, na ocasião de frequentadores do Stonewall, um dos bares gays populares de Manhattan, reagiram à operação policial violenta, prática habitual naquele período, né, em 69. A resistência virou um marco do movimento por direitos nos Estados Unidos da América e passou a ser comemorado em muitos outros países, incluindo o Brasil, como Dia Internacional do Orgulho LGBT. Pesquisadores e ativistas ouvidos entendem que a revolta de Nova York virou um símbolo internacional muito mais pela força geopolítica e cultural dos Estados Unidos do que pelo fato de ter sido o principal evento do tipo no mundo. Então as datas podem e devem ser celebradas, mas nem tudo começa no Stonewall. E nem tudo se resolveu lá. São muitos outros episódios que precisam ser lembrados. Para que a gente tenha uma memória mais coletiva, plural, democrática e diversa sobre as lutas da comunidade LGBTQIA+. Né? A gente acaba tendo aí uma força do imperialismo norte-americano cultural. Isso inviabiliza alguns marcos domésticos, nacionais, que a gente precisa celebrar, também como avanços, conquistas
e referências de memória nessa construção política da comunidade. Eu acho que é preciso o Brasil olhar menos para os Estados Unidos da América como referência e valorizar mais os próprios movimentos brasileiros nessa questão. Porque o mito de Stonewall vai sendo construído a posteriori, né? Se você pega a imprensa brasileira, faz uma pesquisa nacional, não tem nada. Não tem nada. Não se fala nada disso. Até os anos 70, no final dos anos 70, quando chega o Lampião, o jornal, você não vê o Stonewall com essa referência toda, com esse peso todo que ele vem adquirindo nos anos seguintes. Foi a primeira revolta. Bom, para ser fiel à história, né? Não se pode dizer que o Stonewall foi a primeira revolta, nem que deu início à luta dos direitos LGBT. Isso eu acho que é uma inverdade. Acho que não foi o primeiro. Nos Estados Unidos e no mundo, né? Então a gente precisa se apropriar do nosso passado, do nosso patrimônio, dos nossos registros, dos nossos vestígios, dos nossos acervos, e reverenciá-los, se orgulhar deles e lutar para que eles sejam salvaguardados, restaurados, preservados, para que as datas, como hoje, da comunidade LGBT e outras datas também, sejam dadas a se conhecer. Essa é a minha opinião, né? Não só, tá? Procurando sensibilizar, gente, as pessoas para a importância de nossa história, da história do povo brasileiro. Se voltássemos nossa atenção exclusivamente para a história nacional, se voltássemos, seria possível identificar um marco na luta LGBT, um episódio principal que tenha impulsionado o movimento, um Stonewall brasileiro. Se não há uma revolta, uma rebelião semelhante à de Stonewall no Brasil, o que a gente pode falar é de acontecimentos marcantes, momentos específicos e isolados, numa perspectiva em série. Reconhecemos a importância de movimentos ou ações mais particulares e isolados. Nos Estados Unidos mesmo, Stonewall não surge da noite para o dia, né? Foram 10 anos antes para aparecer essa história, que começou, como eu falei, que aconteceu em 1959, 10 anos antes. Aliás, não, em 1950, desculpe. Stonewall foi nossa, hoje eu estou com a cabeça. É 1969. Em 1959 já havia, 10 anos antes, né, em 59, já havia ocorrido em Los Angeles um movimento que ficou conhecido como a revolta do Cooper Donuts. Cooper Donuts. Donuts. Engraçado, né? Mas já havia acontecido. Né? Uma revolta que ficou conhecida por esse nome. Então, o raciocínio é o mesmo. Né? Ai, não faz...
Faz mais sentido pensar na história a partir da noção de processo e não de um episódio isolado. Eu acho que falar de acontecimentos que seguem um movimento em rede do que... Oi, gente. Do que identificar um outro marco em diversos lugares e contextos. É muito mais produtivo pensar em uma série que em um processo histórico. Boa tarde a todos. Infelizmente né? É um processo histórico em que a gente possa observar que esse orgulho foi sendo construído com as demandas e reivindicações ao longo do tempo. Então, nessa brota espontaneamente de um momento para o outro. Há uma série que vai levar à geração de determinado procedimento, revolta ou rebelião, que detona daí em diante uma série de conquistas para determinada população. Mesmo pensada a partir de uma ideia, de um processo histórico, a construção do movimento LGBTQIA+, eu prefiro LGBT, né? Brasileiro, gente, é um fenômeno complexo, que envolve um conjunto grande de acontecimentos e realizações. Alguns se destacam pela repercussão e capacidade de inspirar outros grupos. O processo de construção da consciência política, do segmento que a gente chamava há pouco de homossexualidades, e agora cada vez aumentando mais letras, né? É muito antigo. É muito antigo, viu? Então, esse movimento de construção de identidade e da necessidade de se organizar remonta ao final dos anos de 1950. Depois vai se consolidando com a imprensa alternativa, que eram aqueles boletins manuscritos, né? Eles foram refletindo sobre acontecimentos no exterior e... porque é um assunto que tem que se falar com cuidado, que as pessoas deturpam tudo que a gente fala. Então, nós temos que refletir, sim, sobre essa sua condição, divulgação de textos, como livros, peças teatrais, filmes, acontecimentos no exterior, a luta na Suécia, a luta na Inglaterra. Eles replicavam criminalização da homossexualidade. Então, essas notícias, eles replicavam para os grupos por meio desses boletins. E aí vai se espalhando no mundo, né? E as tentativas de encontros nacionais de homossexuais e travestis entre 1959 e 1972 também. As principais ocorreram onde? Em Belo Horizonte, Niterói, Petrópolis, João Pessoa, Caruaru e Fortaleza. Os organizadores daquelas tentativas de encontros, de congressos, eram surpreendidos e presos pela polícia para serem fichados e impedidos de continuar os eventos. Então, dá muito mais orgulho pensar nesse processo histórico e na formação de uma consciência política ao longo do tempo. Né? Dá muito mais orgulho, eu acho, pensar
nessa luta que esse grupo LGBT vem fazendo ao longo né, desses anos e anos e anos. Porque sempre existiu, gente, desde a Grécia Antiga. Eu sou professora de filosofia, eu sei disso. A homossexualidade entre os espartanos, na antiguidade, os gregos, era quase uma matéria escolar. Então, esses eventos que reuniram mais de uma bandeira, de uma luta de grupos que eram grupos marginalizados, também foram importantes pela capacidade de diálogo e transversalidade. Tá bom? Nós tivemos episódios de mobilização convocada pela população, mas consciente e politizada, que foi em 13 de junho de 1980, que ficou conhecido como o Dia de Prazer e Luta Homossexual, uma manifestação que foi contra a violência policial. Esse episódio aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal, e reuniu várias entidades do movimento LGBT+, e outros movimentos como o negro, as feministas e de prostitutas também. Né? Eles denunciavam, nessa época, a violência do delegado, aliás, Wilson Richetti, que fazia operações policiais nessa época de repressão no centro da cidade. Por noite, em um fim de semana, entre 300 e 500 pessoas chegavam a ser presas arbitrariamente. Isso não é correto. Não. Então, nós temos que pensar nisso também. Ainda hoje, tantos anos depois, ocorrem muitas mortes violentas. A população desses grupos, da comunidade LGBT, eu vou falar LGBT+, eles continuam sofrendo crimes de forma violenta no país. Né? Entre as vítimas, acho que 142, equivalente a 62%, eram travestis e mulheres trans. Eu não tenho certeza, estou falando por alto, viu? Então, em um país violento como o Brasil, é preciso que a gente demarque datas em que toda a história da humanidade se rememora a luta travada por pessoas que estavam em processo de exclusão e reivindicavam direitos de participação. Mas a gente precisa compreender também que não é necessário falar desse problema somente hoje, como hoje, ou nessas datas específicas, porque são várias lutas, né? São várias lutas, vários grupos, né? Não só LGBT, tem o preconceito racista, tem preconceito contra deficientes, são várias lutas. Enfim, não são só as datas, não são só nesses momentos que a gente tem que refletir. Eu acho que temos que continuar escrevendo ou reescrevendo uma história de uma forma muito mais, que se torne muito mais tranquila. Eu acho. São muitos desafios, né? Que o brasileiro passa, os brasileiros.
todas as formas, não só como o dia de hoje, né? Bom, então desde os anos de 1990, as marchas ou paradas passaram a ser manifestações públicas, importantes de demonstração de orgulho LGBTQIA+, e de reivindicação política, de direitos, né? As primeiras tentativas começaram ainda na década de 80, dos anos 80. Por não conseguirem reunir um número significativo de pessoas, deu muito certo, né? No Rio de Janeiro, para que esse evento pudesse ter um apelo maior nas ruas, foi essencial o trabalho do Grupo Arco-Íris, fundado em 1993. Líderes da organização, entre eles o ativista Cláudio Nascimento, persistiram na missão de fortalecer o movimento e mobilizar o maior número de pessoas, como simpatizantes, como eu, por exemplo. Tenho amigos, amigas lésbicas e amigos lésbicos, gays, desculpe, e que são quase, o cachorro subindo, isso aí, cachorro, quase irmãos para mim alguns. Eu não tenho esse problema, esse tipo de preconceito. Aliás, eu quase quebrei já esses preconceitos, né? Estou tentando cada dia mais me tornar uma pessoa melhor, né? Todos nós temos o direito de não concordar com alguma coisa, mas não temos o direito de violar o direito do outro, ou de violentar o direito do outro. Não é porque eu não concordo que eu tenho que agredir, né, tratar mal. Né? Eu sofro isso todo dia aí nas mídias sociais. Eu acabei de abrir aí para gravar essa live e vi uma chuva de xingamentos contra mim. Porque eu não sou de esquerda, porque eu sou considerada de direita. Eu não sou extremista, eu não gosto de nada extremo. Se eu fosse de extrema direita, eu nem estaria falando isso aqui. Então não sou eu que sou a pessoa ignorante que eles chamam, que me disseram tanta coisa aí. Tá tudo tá aí, vocês leem aí no comentário. Né? As pessoas são... Essas pessoas sim, são as pobres coitadas delas. Então vamos voltar ao assunto que é mais interessante do que esses pobres coitados. Eu tô com a cara assim que eu fiquei um pouco chateada mesmo, porque eu me posiciono contra o que está me violentando, que está me fazendo mal, que está fazendo mal à minha cidade, ao meu estado. Mas não estou xingando as pessoas, nem estou dizendo que todos são. Eu estou falando de um determinado grupo, uma determinada pessoa do meu estado, que eu estou vivendo aqui, uma situação que eu estou passando. Por que as pessoas se acham no direito de me agredir? Não é de violar o meu direito de dizer, de protestar. É o Brasil. E diz que estamos numa democracia? Será? Bom, vamos lá, né? Eu cheguei a me perder no assunto, Deus é mais. Bom, o que se entendia em 93, mais ou menos nesse ano, 93, para cá, é que se precisava construir referenciais para suplantar a ideia de sermos só, ou de serem, né? Eu falo nessa pessoa, porque eu estou falando de várias, né? Só um movimento defensivo de reclamar a vitimização da violência. Então deveria se colocar também no lugar do protagonista,
né, de sujeitos históricos para a construção de nossas lutas e reivindicações. Então, foi assim que se formou, né? Conversaram entre grupos, mostrando, os grupos se reuniram, né? De gays, lésbicas, travestis, enfim, né? LGBTQIA+, né? Para discutir o nível de segurança individual, de fortalecimento da própria sexualidade, para ter a capacidade de se colocar em público e se colocar também no mundo, ser inserido no mundo, porque eles são pessoas como qualquer outra, como eu, como qualquer outra. Então teve em 95 teve uma conferência mundial. Onde foi feita essa conferência, meu Deus? Não consigo me lembrar agora. Eu sei que teve uma conferência mundial em 95. Eu me perdi mesmo. Eu fui falar disso, acabei me perdendo. Mas houve uma conferência mundial que foi importantíssima, né, internacionalmente, para organizar a primeira parada gay de orgulho LGBT, que foi em 22 de junho de 95, que teve um total, parece, de 3.000 pessoas que participaram. É a primeira parada que eu estou falando. Então eu acho importante que as pessoas valorizem a história das outras, a memória das outras, né? São passos construídos ao longo do tempo, por muitas mãos, como a história de todos. São movimentos que eles construíram até agora, e a luta é coletiva. Nunca poderá ser, gente, uma luta individual. Esse tipo de luta tem que ser coletiva. Coletiva, tá? Pior coisa, não sejam homofóbicos, por favor, não sejam preconceituosos. Não é esse ponto, né, de violência que acontece. E só um minutinho. Deixa eu ver aqui em termos. Eles estão tendo o dia hoje, né, do orgulho gay, o LGBTQIA+. Eles têm muitas lutas, mas também eles têm momentos de reflexão, né, nas etapas de lutas. Eles têm tentado avançar na ampliação dos direitos deles, como o respeito à diversidade de gênero e de sexo no país, que é um desafio para eles, para os ativistas, para todos os pesquisadores ativistas, né? E as pessoas que são extremamente, eu digo que tudo que é extremo é ruim, conservadoras e fundamentalistas, e muito religiosas, né? Fundamentalistas religiosos que são contra, ficam querendo cercear esse direito do grupo LGBTQIA+. Eu não acho isso democrático, sinceramente, eu não acho. E temos visto lutas no judiciário para garantir o reconhecimento dos direitos deles. É uma batalha complicada, né? Estamos percebendo todos os dias aí. E valores civilizatórios sendo ameaçados, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso? E o momento histórico é muito perigoso, eu acho, porque não é só do direito desse segmento que está ameaçado.
mas é o direito da estrutura da república, da democracia, de valores éticos, de valores civilizatórios. Tudo isso está sendo posto em xeque hoje em dia. Eu acho que está sendo posto em xeque todo esse segmento. O da própria república, da estrutura da república, não só contra o grupo LGBT, mas contra todos nós. E quando me xingam aí, é vocês que me xingaram que estão cegos. E a democracia e valores éticos, valores morais, valores civilizatórios, todos os dias estão sendo postos em xeque. Xeque com X, viu? Por esse avanço fundamentalista, preconceituoso, homofóbico, discriminatório. Bom, vou encerrar aqui, porque a história dos direitos LGBT no Brasil não pode ser olhada como uma linha reta de desenvolvimento e progresso. Muito pelo contrário, ela tem contradições, paradoxos, lutas com ganhos e perdas. E nesse momento, né, eles sofrem uma enorme ofensiva contra os direitos LGBT. E contra a diversidade de gênero, sem dúvida, né? Então eles vão ter que reinventar novas lutas, novas políticas de campo nos direitos desse grupo, LGBTQIA+. Porque eu acho que... E democracia é isso. República construída assim. Se vocês estudassem, se as pessoas estudassem filosofia, por exemplo, e fossem voltar à antiguidade, à Grécia Antiga, iam ver que o que hoje nós não, que eu não me incluo nesse meio, eu estou fora desse meio aí. O que hoje, tantos crimes violentos, tantos ataques violentos ao grupo LGBT, aos homossexuais, às lésbicas, às mulheres, às prostitutas, nós mulheres, eu sofro todo dia. Politicamente, religiosamente, você não tem mais direito. Isso é Estado de Direito democrático mesmo? Eu não sei. E eu que sou chamada de direita, de extrema direita, eu não sou extremista. Não sou. Então eu acho que nós podemos, qualquer pessoa pode discordar, entendeu? Mas tem que respeitar. É um direito do próximo. O nome disso que é democracia. Respeitar o direito do outro. Independente de sua religião, de sua crença, se você é patriarcal, matriarcal, se você é fundamentalista ou não. Assim como o grupo LGBT tem que respeitar os héteros, os que não estão nesse segmento. É uma via que tem que se encontrar respeitosamente. Isso que é democracia. É um respeitando o direito do outro, mas não cerceando o direito do outro. Eu acho que vai ter uma hora que eu já não vou poder mais falar, porque eu estou sofrendo isso na pele. Mas isso não me dá, isso não vai me impedir de ser o que eu sou. Essa é a minha essência. Ninguém vai mudar minha essência. Eu posso mudar até de opinião, porque eu não sou Gabriela. A música Gabriela. Eu não tenho a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Vou ser sempre assim, Gabriela. Vou morrer assim, Gabriela. Não.
Eu tento todos os dias ultrapassar os meus limites, porque tem limites meus que estão cesseando o limite do outro. Então eu tenho que melhorar a mim própria. É isso que eu tento todos os dias da minha vida. As pessoas não têm o direito de tentar cessear o direito dos outros. Eu não sei quando isso vai mudar, talvez nunca, talvez eu morra amanhã e nunca vejo isso mudar. Mas eu acho que algum dia vai. Nós temos que respeitar os direitos dos outros. Eu não xingo quem é petista, mas eu não gosto do PT, é um direito meu. Porque eu estou sofrendo há 20 anos com o PT na Bahia. É meu posicionamento. E eu sou xingada todos os dias, até minha mãe. Minha mãe é uma senhora de 85 anos de idade. Porque eu tenho um irmão gay, e daí que eu tenho um irmão gay? Problema dele, ele tem o direito de ser o que ele quiser ser. Porque eu tenho uma irmã lésbica, problema dela. Ela tem o direito de ser, eu sou hétero, é o meu direito, mas eu tenho que respeitar o direito deles. Por que não respeitam o meu? Eu não estou xingando as pessoas, eu estou falando de um partido de extremo. Extremo sim, eu estou sofrendo aqui com a esquerda, isso que é extremismo. De rirem da minha cara. Né, do político, do governador da Bahia, dá 49% a ele e dá 2%, tira 55% do salário do funcionário público e dá 2% diz que é aumento de salário. Por que eu tenho que rir disso? Eu tenho que achar que tá bonito. Cada qual que vai lutar suas guerras, cada qual que vai lutar. Eu luto as minhas, eu travo batalhas todos os dias, contra mim própria e contra os outros. Eu não tenho só um leão dentro da minha casa, não. Eu tenho uma savana inteira. Então, cada qual que se respeite e me respeite. Porque eu não estou desrespeitando ninguém. Eu acho que democracia é respeitar o direito dos outros. Seja ele o que quer ser. Isso que é democracia. Se ele quer ser gay, que ele seja. Se ele quer ser trans, que ele seja. Mas eu tenho que respeitar ele, contanto que ele também me respeite. Entendeu? É isso. Se você quer ser de direita, que seja, de centro, que seja, de esquerda, que seja, mas respeite o direito do outro, seja politicamente. Respeite também as pessoas com deficiência. Respeite as mulheres e respeite os homens. Eu procuro respeitar todos. Por isso que eu digo, a República, o Estado da República, a democracia aqui no Brasil está em xeque. Está correndo um risco sério. Não sei o que vai virar, mas isso para mim não é democracia. Quando você tem seus direitos constitucionais cerceados. Tá bom? Bom, gente, vou parar por aqui porque eu realmente hoje não estou com bom humor. Bom, parabéns a todos vocês LGBTQIA+. Apesar que eu chamo vocês mesmo de LGBT. Tá bom? E eu, como simpatizante também, né? Dou os parabéns pelo dia de vocês, que vocês continuem suas lutas, que eu sei que são diárias. E, gente, a homofobia é a pior... Qualquer tipo... Essa homofobia que sai matando aí as pessoas, violando, né, os direitos, isso é triste. Parabéns a todos vocês, né, que essa luta que eu sei que é diária, como a minha luta como mulher é diária, eu respeito muito vocês. Quem me conhece sabe disso. Eu tenho na minha casa, da minha família, e são respeitados. Nós nos respeitamos. Cada qual tem o direito de ser o que quer. Ser. O nome já chama ser.
Então é isso. Eu queria falar um pouco sobre isso, falei. Não estou com a cabeça muito centrada, mas fica aí minha homenagem a esse grupo que vem lutando por décadas e décadas e décadas e décadas. Assim como nós mulheres, né? Deve ser por isso que a gente simpatiza tanto com as lésbicas e os homossexuais. Porque eles nos respeitam muito. Eu sempre fui muito respeitada por eles e por elas. Sempre fui. Nunca me desrespeitaram. É isso aí. Né? Bola para frente. E a luta continua. Porque sem luta não há vitória. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a nossa nação. E como eu sempre digo, feliz é a nação que tem Deus como Senhor. E ver se vocês aprendem a respeitar os direitos do outro. Tá bom? Porque é assim. É reciprocidade. Né? Respeito é uma via de mão dupla. Isso é democracia. Isso se chama democracia. E a nossa democracia, o nosso Estado de Direito de República está realmente em frangalhos. Eu tiro pelo que eu vi aí quando eu abri o Instagram hoje. Agora, para gravar essa live. Mas aborrece, aborrece. Me derrota? Não. Não me derrota. Derrotados são essas pessoas que se dizem tão salvadores da pátria e agem dessa forma. Então, gente, é isso. Parabéns ao Dia do Orgulho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Parabéns a todos vocês pela perseverança, pela luta. E, gente, por favor, deixem de ser homofóbicos, tá bom? Cuidado com a próxima geração de sua família. Pode aparecer alguém e aí vocês não vão gostar que eles sofram homofobia. Porque a essência de cada um ninguém escolhe, é a própria pessoa. Por isso que o nome, cada um é um ser. Um ser, não existe duas pessoas nem um ser. É um ser. Um ser humano. Tá bom? Então respeitem. E vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.